estou vendo a Vilma. Eu queria falar para esse cursinho o seguinte, Francisco, nós não temos aqui na academia formalidade nenhuma, não é? Você fala o tempo que você quiser, vamos conversar, né? O assunto é importante e o momento é muito importante para nós, porque nós estamos comemorando 8 anos de atividade contínua no Clube de Leitura, né? Então, você está fazendo parte dessa comemoração nossa aqui. É uma honra para nós, né? É uma honra para nós. Eu conheço você do seu trabalho, né? Sei que é importante, articulista da Gazeta do Povo, né? De Curitiba. Eu tenho uma pergunta a fazer a você, ainda não começou a reunião, uma pergunta até chegar às outras pessoas. Você conhece pessoalmente o Dalton Trevisan? Pessoalmente, não, porque ele é muito recluso, né? O que eu já fiz foi persegui-lo, digamos assim, em Curitiba. Porque a gente conhece o roteiro que ele faz aqui quando ele sai. Eu moro próximo dele, a casa dele, e ele sempre fazia o mesmo roteiro. Acho que agora ele já não está mais nem fazendo isso também, até pela idade. Mas então eu já acompanhei ele na livraria do Chaim, na confeitaria das famílias, nos passeios que ele fazia, ficava à distância, porque ele odeia quem chega sem qualquer intermediário para fazer essas apresentações. Sempre respeitei isso dele. Então é só um conhecimento à distância mesmo, admiração só. Scavone, como é que Boa noite a todos, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Scavone. Boa noite. Como vão? Tudo bem? Nós estamos aqui em Campos do Jordão, no 2 graus positivos, esperando 2 graus negativos essa madrugada. Barbaridade. Ô, Neuza, como é que você está enfrentando o frio? Como é que você está enfrentando o frio? Eu estou encasacada. Eu moro no Espigão, que é a continuação da Paulista, e aqui a sensibilidade térmica é 5 graus abaixo do registrado. Então, você imagina o vento e o frio que eu enfrento. Mas tudo bem, compensa para ver vocês, porque eu adoro essa companhia de vocês. Não sei se vocês me conhecem, mas eu tenho 91 anos. Acho que ganhei de você, viu? É uma honra estar aqui com você, é uma honra estar aqui com você. Mas eu acabei de ler de novo A Ladeira da Memória, e para mim é uma coisa muito importante, porque no meu caminho de ônibus até ao Teatro Municipal, eu passo pela Ladeira da Memória sempre. Há anos seguidos que eu vejo aquele obelisco e que eu conheço a ladeira pessoalmente, vamos dizer assim. Então, essa primeira parte do livro, que fala muito diretamente, é muito interessante para mim, que conheço São Paulo muito bem. É interessante, Neuza, que naturalmente, eu preferi falar um pouco mais do autor e algumas experiências do que dissecar o livro, que tem gente com muito mais competência do que eu para fazer isso, não é? Até eu tenho um pequeno texto do Luiz Carlos Lisboa, que a minha mulher vai ler para vocês a pedido, já estava pronto há mais de ano, não é? Sobre a Ladeira da Memória. Eu vou dar uma pincelada muito pessoal na figura do escritor e da obra, né? Mas uma coisa muito, repito, pessoal, né? E em relação à Ladeira da Memória, o José Geraldo e a minha avó, Maria de Lourdes Teixeira, eles moraram na Xavier de Toledo, na época que ele estava escrevendo esse livro, né? E, naturalmente, o caminho dele, andando pela cidade, subia essa Ladeira da Memória, esses degraus, que, obviamente, foi a inspiração, né? Além de ser uma bela metáfora, né? Era realmente um acidente urbano que ele via todo dia, né? Então, é muito, muito querido mesmo, né, ali? É um lugar marcante que, infelizmente, né, Mafra, como a maioria das coisas em São Paulo, né,
está pedindo carinho e responsabilidade de todos, né? Não só da autoridade, dos que nos governam, né? Mas nós, né? Os cidadãos dessa cidade, né? Quer dizer, São Paulo está muito violentada, né? O nosso Lago do Aroche é um exemplo, né? Mas eu não sou historiadora, eu sou bióloga, mas eu conheço São Paulo porque eu sou paulistana, meio assim, adoro São Paulo, conheço São Paulo por vivenciá-los nos meus 91 anos, conheço todas as ruas do centro de São Paulo com as suas histórias, e eu faço sempre um estudo de São Paulo. Adoro São Paulo, sob todos os aspectos, ruins e bons. Amo São Paulo. Mas, Mafra, como que você me diga, quando eu fiz um pequeno texto, umas coisas, eu vou ler uns trechos que eu acho pontuais para tentar identificar o autor dentro da obra, né? Coisa assim, não muito extensa. Você me diga como que você quer fazer na ordem das coisas, e eu começo aqui, se você achar que... O Márcio, como você me conhece bem, eu sou contra qualquer formalidade. Tá certo. Então, conforme for acontecendo, vamos improvisar. Você lê o seu texto, né? Isso. Tá vou fazer a hora que começar a reunião, eu vou fazer a apresentação. Tá bom. A reunião, porque é aniversário do Clube de Leitura. Isso. Então eu tenho que falar. São 8 anos de Clube de Leitura. Eu sei. A Ana Maria Martins é praticamente fundadora desse clube, né? Claro. Foi a primeira presidente. Então eu vou fazer uma pequena homenagem a ela. Vou falar um pouquinho sobre o Zé Geraldo Vieira, que eu não conheci pessoalmente, mas li boa parte do trabalho dele. Então eu vou fazer isso. E depois você pode ler o seu texto. Eu estou aparecendo lá, Adriano? Você aparece na pequenininha aqui, ó. Eu estou aparecendo. Certo? Os dois convidados. Desculpa, eu perdi porque entrou um som, um outro áudio. Eu faço uma apresentação, depois você pode ler o seu texto. Tá bom. Vamos passar a palavra ao Scorsin, que vai falar sobre a obra. Isso é a biografia do Zé Geraldo e a obra. Né? Tá bom. Então, eu entro, eu vou ler as coisas que eu separei, eu vou mostrar umas fotografias aqui, vou dividir com vocês. A Tatiana vai ler o texto do Luiz Carlos, e aí passamos, então, para o Francisco. Tá ótimo. Tá ótimo. Doutor Mafra, temos, 21 pessoas e não tem ninguém na sala de espera. E já são 7h07. Podemos iniciar, então, né? Bom, então, como presidente do nosso clube de leitura, né, ocupando o lugar da Ana Maria, eu dou início à sessão recebendo com grande prazer o Márcio Scavone, um dos fotógrafos mais importantes do mundo, conhecido mundialmente, o Márcio Scavone, meu querido colega da Academia Paulista de Letras e meu amigo pessoal, filho de um grande amigo pessoal que foi Rubens Scavone, né? Eu cumprimento o Márcio, cumprimento também o Francisco Scorsin, que nos visita pela primeira vez. Eu tenho certeza que ele vai nos visitar outras vezes e vai falar sobre José Geraldo Vieira, que foi nosso colega de academia, um escritor importante, um escritor que exerceu a atividade dele, grande expressão, né? Principalmente a expressão verbal, uma expressão quase sinfônica, cultural. Adriano, até 1900. Será que não dá para aumentar aqui o som? Eles estão ouvindo quando você fala. Quando ele faleceu.
Legal. Houve uma interrupção aqui, eu perdi o fio da meada. Mas, de qualquer maneira, essa nossa sessão de aniversário é a primeira sessão de aniversário que acontece depois da morte da Ana Maria Martins. Então, eu quero que esta sessão seja dedicada a Ana Maria, que foi uma escritora importante e que foi também a primeira que indicou a Ladeira da Memória, indicou a Ladeira da Memória para ser analisada, para ser estudada, indicou o Zé Geraldo para ser estudado, né, aqui no Clube de Leitura. Então, houve uma aceitação geral e nós estamos fazendo isso. Falando um pouquinho sobre o Zé Geraldo, ele foi um grande escritor. E ainda ele é considerado um escritor importante dentro da perspectiva da literatura até 1977. Ele é anterior, portanto, às conquistas da tecnologia, é anterior às perspectivas modernas de como se entende a literatura. Hoje, a literatura envereda por um terreno, né, que eu acho que deve ter começado com Dalton Trevisan. Quando Guimarães Rosa apareceu com aquela potencialidade, com o monumento que é a obra de Guimarães Rosa, principalmente Grande Sertão Veredas, todos os escritores se perguntaram, e agora, o que fazer? Depois de Guimarães Rosa, o que fazer? Eu acho que Dalton Trevisan deu um recado importante. Eu acho Dalton Trevisan um escritor que é mais ou menos uma oposição de Guimarães Rosa. A linguagem de Dalton Trevisan é econômica na expressão. O vocabulário é restrito. A comunicação dele é imediata. Então, esse foi o caminho da literatura moderna, a partir de Dalton Trevisan. Né? Agora, José Geraldo Vieira tem um estilo sinfônico que pertence a outro tipo da literatura, uma outra perspectiva da literatura. Eu tenho aqui em mãos, não a edição moderna pelo Sétimo Selo, não essa edição moderna, atual, do José Geraldo. É que eu adquiri a obra, mas não chegou ainda pelo correio. Então eu não tenho essa obra. Mas eu já tinha lido e tenho a primeira edição da Saraiva, não é? Aquela edição histórica que publicou 45 mil exemplares. Então, o Zé Geraldo estreou na Saraiva, na coleção Saraiva, com uma edição de 45 mil exemplares, em 1950. Né? Era algo muito importante. E hoje não se faz edição desse tamanho. E eu tenho aqui, eu vou ler um trecho da biografia do Zé Geraldo. Eu vou ler esse trecho porque é a orelha desse livro, né, da Saraiva, né, de 1950, da primeira edição, e eu acredito que essa minha biografia do José Geraldo, não está nas suas obras mais recentes, de publicação mais recente. Né? E acontece que eu achei o estilo dessa mini-biografia, o estilo e a maneira como foi apresentado, eu achei muito semelhante ao próprio livro, que eu vou dar um trecho a vocês. José Geraldo Vieira nasceu em 1897, no Distrito Federal. Descende de portugueses aristocratas e ricos que se fixaram no Brasil. O ambiente da casa onde foi criado notabilizava-se por sua refinada cultura e uma elevada concepção da dignidade humana. Veja como tudo isso é parecido com a Ladeira da Memória. É uma mini-biografia que está na essência da Ladeira da Memória. Formou-se em medicina no Rio de Janeiro.
e logo partiu para a França, onde se especializou em radiologia. Percorreu, então, a Europa, de que guarda imorredoras recordações. Voltando ao Brasil, José Geraldo Vieira passou alguns anos na cidade pioneira de Marília, que ele descreve no livro, né? Marília, que ele descreve no livro. Então, essa mini-biografia, eu só vou ler um trechinho. Sim. Aqui mostra bem... Com certeza, com certeza. Bem a ladeira da memória. Bom, o José Geraldo, eu agora já não leio mais a biografia, ele escreveu livros importantes sempre de uma perspectiva dessa aristocracia cultural. Ele vê o mundo de maneira quase elitista. Na verdade, a cultura é elitista, né? Poucos conseguem, num país como o Brasil, num trecho do mundo como é a América Latina, poucos conseguem curso superior, mobilização da cultura, aquisição de cultura, poucos. Então, o José Geraldo mostra em todos os seus livros essas figuras que são eleitas, né, para uma cultura que devia ser o objetivo de todos nós. Mas não é. Sabemos que não é assim. O livro A Ladeira da Memória teve edições, né, em que o José Geraldo foi alterando o texto. Quer dizer, a primeira edição eu tenho, as outras edições só tenho notícia, mas eu não fiz um esquema comparativo entre um livro e outro. Mas, de qualquer maneira, eu devo dizer, antes do Scavone, antes de Scorsin, antes de ouvir os nossos convidados, eu devo dizer que é um livro importante na literatura brasileira, né? Até 1977. Ele foi um escritor vigoroso, né? Defensor dessa cultura de eleição, né? E foi um defensor, antes de mais nada, de uma necessidade de amor à expressão em língua portuguesa. Eu ando procurando no Google, que é essa enciclopédia imediata que nós temos, né? E umas reações do público leitor sobre a obra em si do José Geraldo. Eu fiquei impressionado, me chamou a atenção um estudante de direito, um estudante de filosofia, que disse a respeito da Ladeira da Memória algo que eu achei muito, muito interessante. Ele disse: ninguém escreve tão bem como José Geraldo Vieira. É um livro que podia ser comparado ao rigor estético e estilístico da Ladeira da Memória, seria a Lucíola de José de Alencar. Eu achei interessante essa comparação. Mas eu acho que o José Geraldo é incomparável como escritor. E ele defende um tipo de aristocracia de leitura que nós vamos examinar hoje. Bom, isso é o que eu tinha a dizer. Renovo a minha homenagem a Ana Maria Martins. Lembro que essa sessão é dedicada a ela. Eu passo a palavra ao nosso primeiro convidado, né, que é o Márcio Scavone, que vai ler um texto do Luiz Carlos Lisboa sobre José Geraldo Vieira, e vai falar alguma coisa sobre esse homem, esse grande escritor, que é um avô afetivo do Márcio Scavone. É um avô afetivo. Então ele vai mostrar a figura do escritor, mais pessoalmente, e nós vamos ouvir depois o Francisco falar sobre a estrutura da obra. Isso. Então, Scavone, você está com a palavra. Ok, boa noite a todos mais uma vez. Sabe, Mafra, é interessante que você falou do suposto elitismo do José Geraldo, porque a minha avó
a Maria de Lourdes Teixeira, né, romancista, ela gostava de comparar o José Geraldo, por esse motivo, ao personagem do Boris Pasternak, o Dr. Zhivago, sendo o José Geraldo escritor, no sentido de que ele tinha, de um lado, uma cultura realmente elitista, estudou radiografia em Berlim, estudou no Condorcet em Paris, né? Mas o outro lado dele, humanista, foi deixar claro na vida dele, quando ele se autoexilou em Marília, né, para cuidar dos necessitados, e que está muito no território humano, né? Que é o próprio título do livro, que é um livro formativo para mim, né? Então ele vivia esse dilema, ele foi do Partido Comunista nos anos 40, como as boas pessoas eram, né? E realmente essa dicotomia deve ter ditado muito e conduzido o escritor durante a vida. Eu admirava muito o José Geraldo, foi uma das maiores influências na minha formação, né? Vocês estão me ouvindo? Claro que o vídeo aqui agora parece que tá tudo certo, né? Tá ótimo. E fico assim emocionado de falar com ele, de falar sobre o José Geraldo, né? Eu gostaria de abrir essa pequena apresentação com 2 parágrafos que eu escrevi para um livro sobre a crítica de arte do José Geraldo, né? Que foi organizado pelo José Armando Pereira da Silva e editado pela USP, né? Ele criou uma revista de crítica de arte chamada Habitat nos anos 60, né? Fim de 50 e começo dos 60, um fôlego tremendo, discutindo os grandes artistas plásticos brasileiros e do mundo, né? Porque a visão dele, como disse o Mafra, era universal, né? Eu vou ler aqui essa abertura, porque diz muito, e eu vou colocar aqui eu vou dividir a meu host party screen sharing. Eu acho que vocês precisam me autorizar a eu dividir a minha tela aqui. Quem que está no comando aí da reunião, Mafra, precisa me autorizar a eu dividir o meu desktop aqui, a minha tela. O Juarez pode cuidar disso. O Juarez está ouvindo aí, Juarez? O Clementinho. Estou ouvindo. Quem vai fazer é o Clementinho, que está com o comando aí. Tá bom. O Clementinho tem que autorizar. Compartilhar lá embaixo. Lá, não, eu já apertei faz tempo, mas ele tem que autorizar. Sim, é o Clementinho que está fazendo. O Clementinho. Eu tenho que compartilhar? Isso, compartilha a tela. Não, você tem que autorizar eu compartilhar a tela, sabe, Clementinho? Não, Clementinho, volta. Espera aí. Meu Deus. Ô, Clementinho, volta para a minha reunião, por favor. Só um minutinho, doutor Márcio. Sim, claro. Como é que eu faço aqui? Vai lá em cima do meu nome lá, daquele Make Host lá. Ô, Vitor, me ajuda aqui. Ô, Clementinho. Sim, estou ouvindo. Vamos lá, passo a passo. Vai onde está a minha tela lá, da Academia Paulista, aperta os 3 pontinhos lá. Aqui, ó, do lado esquerdo. Do seu lado direito. Não tem aqui? Sim. Clica em cima do meu nome lá nos 3 pontinhos. Já cliquei. Tá. Devolve a reunião para mim aí. Eu faço essa primeira parte, eu passo para você. Peraí, ocultar, ativar. Ativar vídeo, ocultar, tornar, renomear. Permitir Não, acho que é a terceira ou quarta opção que vai estar aí. Sim.
Meu Deus. Tá tudo em português aqui, olha. Começar a ativar bate-papo, permitir iniciar vídeo, bate-papo, marcar, ocultar participantes, tornar anfitrião. Isso. Ai, meu Deus, por fim. Conseguiu aí? Vamos ver aqui, peraí. Faz parte. Vamos ver se eu tô. Vamos ver se eu tô. Tá. Deixa eu ver aqui. Doutor Márcio, vê se o senhor consegue compartilhar agora. Vamos ver. Acho que sim, deixa eu ver, peraí. Sim, vocês estão me vendo a minha tela aí, né? Estou vendo. Eu não estou vendo, mas eu acho que o pessoal está vendo. Vamos lá, peraí. Peraí. Eu estou vendo tudo muito bem. Tela de compartilhamento, não. Aqui, vocês estão vendo? José Geraldo Vieira na tela preta? Não. Não. Não? Não. Só aparece você, só. Ai. Deixa eu ver. Vamos lá agora. Share screen. Aqui. Agora sim. Agora? Foi? Sim. Agora sim. Agora sim. Dá um F5 aí, dá um F5. Não, Macintosh, não tem F5 aqui. Vocês estão enrolados. Mas não, agora vocês estão vendo, né, a tela? Sim, José Geraldo Vieira. Estou vendo. Tá bom. Então eu vou ler esses dois parágrafos antes, depois a Tatiana, minha mulher, vai ler o texto do Luiz Carlos, aí eu volto para o que eu preparei para ele. Podemos? Então vamos lá. Vamos lá. Então, esse pequeno texto foi para o livro de crítica de artes plásticas, né? E eu falo um pouco do que ele representou para mim, na minha vida, e detalhes pessoais que talvez nunca tivessem aparecido nas orelhas, né? Como disse o Mafra. José Geraldo Vieira, segundo marido de minha avó, a escritora Maria de Lourdes Teixeira, foi meu terceiro e mais próximo avô. Num verão distante, eu criança, de férias, lembro-me de ouvir dia e noite sua Hamilton portátil martelando as sílabas de sua obra-prima, o romance A 40ª Porta. Mais tarde, quando fui estudar fotografia em Londres, ele me visitou 2 vezes. A primeira com a minha avó, quando segui com eles primeiro para Paris e depois para Chartres, onde recebi uma lição de arquitetura gótica com paixão e brilho, como era o seu estilo. A segunda vez ele chegou sozinho. Ao chegar me deu 60 libras para que eu comprasse um velho Austin 1100 azul claro, com o qual percorreríamos os museus da cidade. No Museu Britânico, fiz um pequeno ensaio fotográfico deste livro, registrando seu passeio pelos mármores da Acrópole e também o retrato da capa. No museu, na Galeria Tate, ele me revelou quase em tom de segredo que o olho existe em estado selvagem. Isso é uma afirmação dele muito numa demonstração clara, numa coisa que eu gosto de pensar, que o escritor e o fotógrafo se valem da observação como primeira ferramenta, né? E de que o olho, em estado selvagem, experimenta a emoção sem filtro, não é? Que é o caso do fotógrafo, do artista plástico, né? No Museu Victoria Albert, ele me fez apenas estacionar na porta. O José Geraldo já estava bem doente, isso foi em 76, ele morreu em 77. Foi uma despedida da sua tão amada Europa e dessa cultura toda que o Mafra tão bem apontou, né? E a gente só parou o carro na porta do museu, eu perguntei se ele queria andar, ele falou, não, aqui tá bom. E ele ficou olhando lá para dentro, né, imaginando tudo que estava lá, né. E eu lembro que eu escrevi aqui, ó, no arco desse museu da Rainha Vitória e do Príncipe Albert, né, e no arco estava escrito assim, nas pedras, os símbolos da verdade, da beleza, do conhecimento e da inspiração. Ficou em silêncio, circunspecto e distante, ele, lendo tudo isso, né.
Disse que estava cansado e assim ali parado estava bem. Seu olhar penetrante fez da janela quadrada do carro alça de mira, como ele teria dito, que é a abertura da ladeira da memória, né, no trem, curtiu, né? E disparou, sem o seu corpo, pelos corredores de arte antiga. Depois, atolou nas escritas cuneiformes dos sumérios e pousou na grande galeria de gesso, onde todos os mármores do mundo multiplicavam-se em réplicas. Era 1976 e o grande escritor e crítico de arte despedia-se da sua Europa. Ele, antes de tudo, para mim, era um grande observador. E lia tudo que passava pela frente. Tudo. Aqui ele estava do jeito dele, né, de professor, coisa que eu sorvia, né, o conhecimento dele. Saímos pelos corredores e ele me dando aula de arte. Essa é uma foto que, muito provavelmente, a minha avó tirou dele na porta do Café Demagogue em Paris. Eles viajaram muito juntos, isso é ela, né? Saíam pelo mundo, gostavam de pensar que eram Sartre e Simone de Beauvoir. Esse é o livro de crítica de arte, né? Eu vou voltar para a tela, deixa eu ver como é que a gente vai fazer essa mágica aqui. Tem que derrubar o Your Screen Sharing, Stop Share. Vocês estão me vendo de novo? Estou vendo. Ótimo. Estamos vendo. Oh, que bom. Agora, então, eu quero prestar essa homenagem também a Luiz Carlos Lisboa, nosso confrade, e grande crítico literário e escritor, que fez esse texto maravilhoso e que a Tatiana vai nos dar a honra de ler. Por favor, Tatiana. Está muito baixo? Tá bom, está ótimo. Boa noite. Fala. Falar somente de A Ladeira da Memória é correr o risco de limitar a importância de José Geraldo Vieira, mas vale como aprendizado dos caminhos trilhados por esse autor. Ele que oscilou mais de uma vez em sua carreira entre o trabalho laborioso e a conquista de uma forma típica da grande literatura. É preciso ouvir o que um crítico severo como Wilson Martins diz dele, comentando sua marcha entre o vacilante e o conclusivo, apontando nele o hesitante e o profundo. Para o crítico é visível a ligação do aprendizado e seus percalços, com a obtenção da obra bem elaborada. O autor em crescimento está na obra de 1949. O criador consumado se mostra mais tarde em Terreno Baldio, trabalho de 1961. Os personagens do autor são ambientados sempre na cidade, onde se envolvem com questões que atormentaram o homem em todos os tempos. Ali, a Belle Époque francesa é só um fundo de paisagem, mas os problemas mostrados ao leitor são, de um modo ou de outro, aqueles com que o homem lida desde que existe no mundo. E José Geraldo Vieira sabia muito dessas cogitações em sua longa experiência de médico, professor, tradutor, acadêmico, romancista, contista, poeta, biógrafo, ensaísta e crítico literário. Em diferentes paisagens urbanas, ele fala do homem eterno com suas dores e seus sonhos. A partida literária de José Geraldo deu-se em 1919, com o poema em prosa Triste Epigrama, tendo a Grécia dos clássicos como pano de fundo. Mas suas narrativas literárias, que vão representar o que de melhor ele doravante fez. Não encontramos melhor acompanhante do seu percurso do que Wilson Martins, pelo alto nível de exigência deste crítico e o segmento minucioso dos altos e baixos do autor, feitos por ele mesmo. Seguiu reverente, colado a tudo o que se propôs em sua obra, desde o poema inicial até a derradeira história, Mansarda Acesa. Em A Mulher que Fugiu de Sodoma, havia brotado esse primeiro sinal de genialidade, que depois acendeu e se apagou sucessivamente, obra fora. Mas a obra-prima há de emergir, de fato, em 1961, com Terreno Baldio,
consagrada por Martins como uma culminância nos trabalhos do autor. É verdade que anos antes havia aparecido A Ladeira da Memória, esse anúncio que Wilson Martins reconheceria depois como a escada que deveria levar à torre do romance urbano brasileiro, que infelizmente nunca se fez completa. O par amoroso Jorge e Renata cria um universo que chega às portas da grande obra, mas retrocede à sua realização. Aquele era o anúncio da perfeição que passou forte entre nós, uma das várias fulgurações de José Geraldo Vieira. Esse livro foi percebido por poucos como a ponte entre a arte de escrever e o desejo de conviver com o sentimento de pecado que permanece nos corações. Os personagens querem que o passado ganhe um novo significado. Uma grande tensão dura ao longo da obra. Wilson Martins fala de A Ladeira, como fala dos demais momentos culminantes de José Geraldo. Abre aspas. É escrito na pauta dos hinos triunfais. São qualquer coisa como uma sinfonia para instrumentos de cobre que percorrem. Fecha aspas. E o crítico soma isso. O primeiro caráter dos seus grandes romances é o ecumenismo, o que se poderia chamar o seu cosmopolitismo de espírito. A Ladeira da Memória vai permanecer, o que já foi dito, como tijolos de um edifício em construção. No seu conjunto, essa obra foi delineada à perfeição pelo seu maior introdutor, no monumental ponto de vista de Martins. Os destinos individuais dos personagens são sempre apresentados em perspectiva, e não em si mesmos, como nos romances comuns. Nesses últimos, a história do personagem é o romance. Nos livros de José Geraldo Vieira, ela existe para além dessa visão individualista de um destino, porque ele vê a história através da história da arte. Luiz Carlos Lisboa é escritor, jornalista, tradutor, autor de O Jejum do Coração, entre outros. Ocupa a cadeira 6 da Academia Paulista de Letras. Obrigado, Tatiana. Muito obrigado a você, Tatiana. Obrigado, querida. Muito bem, Tatiana. Muito bem. Obrigada. Deixa eu sentar aqui. Então, agora eu vou prosseguir. Eu vou pegar aqui o que eu preparei e a gente dá mais uma volta na obra do José Geraldo. Doutor Márcio, você vai fazer mais alguma apresentação ou não? Com certeza. Peraí. Pronto, está aqui. Não, eu falo de compartilhar a tela. Ah, não. De imagem não. Só agora fica só a minha... É só isso que eu queria saber. Obrigado. Não, tá ótimo. Ok. Agora não precisa de imagem. Então, continuando na... Segura aqui também, por favor. Continuando naquela visão assim pessoal do José Geraldo, né? Nessa última viagem que ele fez para a Europa, ele era um observador observando o outro, sabe? Então, eu estava lá, eu terminei a faculdade, estava comprando o meu equipamento fotográfico, ele ficou hospedado lá no pequeno apartamento de estudante que eu tinha naquela época lá em Londres, né? E ele viu o meu equipamento ali reunido no chão, a malinha, o tripé, as coisas que eu estava me preparando para voltar para o Brasil para abrir meu estúdio. E ele falou assim para mim, que aquele equipamento, o tripé, a mala, as coisas, lembrava muito ele, mais ou menos com a minha idade, quando ele terminou o curso de radiografia em Berlim e comprou equipamento para abrir o consultório no Rio de Janeiro, né? E aí eu escrevi assim, que, a seu ver, do José Geraldo, né, existia um paralelo entre o consultório e o estúdio, né? Como retratista, arrisco dizer que as duas visitas que se faz ao consultório médico e a um estúdio de um retratista têm a mesma finalidade, né? Saber como estamos, né? Provavelmente isso passava pela cabeça do romancista, né? Acho que passava pela cabeça de que a câmara e o aparelho de raio-x perscrutavam ambos, à sua maneira, o íntimo humano, né? A fotografia tentava atravessar a pele para encontrar a alma, enquanto que o raio-x desprezava a pele
e a mostrar ao nosso íntimo devassado e ermo, exigia dele, um médico tornado escritor, que recorresse à poesia e ao romance para compreender a essência humana. Na Ladeira da Memória, que segundo o meu pai, que também escreveu sobre o Zé Geraldo, quando ele morreu em 77, a Academia Paulista de Letras fez uma sessão de homenagem a ele, e o meu pai fez uma pequena palestra, e ele imprimiu um opúsculo assim, né? E para a Ladeira da Memória ele definiu assim: um intermezzo lírico indispensável na obra, né, do Zé Geraldo, a fazenda do Penedo como símbolo da transitoriedade do amor. Né? E o trecho que eu gostaria de ler é justamente uma das inúmeras conversas do casal Jorge e Renata do livro, que trata da urgência que eles sentiam em definir o sentimento que havia nascido entre eles, e eles não sabiam exatamente como chamar esse amor. Então vamos lá, né? A Renata diz assim, na página 92, trata-se de um mistério. Por exemplo, a poesia não pode tudo, a música não pode tudo, assim a nossa solidariedade. Da mesmíssima forma, quando certa noite, após muitas outras de insônias, bati na cabeça compreendendo o que se passava em mim, isto é, que te queria bem e que tal sentimento era amor, comecei a procurar não a maneira de utilizá-lo, nem de anulá-lo, e sim do que era o que eu faria dele, ou melhor, que era de tal sentimento faria de mim. Uma louca, uma insensata? Não. Uma platônica, uma mística? Não. E aí ele continua descrevendo essa conversa que eles estão tendo, né? E eu sinto que ali era uma busca da palavra que poderia definir o sentimento aquilo que eles sentiam e não tinham uma palavra. E eu fico pensando como era importante para o Zé Geraldo, né? E como ele usava bem a língua portuguesa, essa ferramenta, né? Para a imagem no sentido metáfora, né? Então vamos lá. A Renata continua, ela ficou um tempo, e vai assim. Ficou algum tempo calada, pensando, e depois disse com serenidade: busquei em poetas, em filósofos, e depois em santos, uma palavra, um substantivo abstrato ou concreto, mas suscetível de significar um esconderijo, né? Porque os encontros deles, como sabemos, eram proibidos, né? Procurei, folheando livros e mais livros, pois precisava de qualquer informação, de uma objetividade explicando, definindo, esclarecendo o fenômeno que deu causa ao nosso sentimento. Ao cabo de investigar em vão, estava quase concluindo que tal palavra eu teria que inventar, nem que tivesse que fundir radicais e desinências para formar um neologismo indicando o estado imanente de bem-aventurança terrestre. Ouvia Bach e Handel, para ver se me vinha do recesso do meu êxtase tal palavra. Arranjava traduções francesas de Hilke, a fim de entender bem 3 das suas elegias de Duino, referentes ao amor. Folheava teologias, consultava místicos como São João da Cruz, até que, por simples acaso, certa noite, num livro qualquer, encontrei. Custou, mas encontrei, diz a Renata, né? Que palavra é? Diz o autor, diz Jorge, né? Não digo, tenho medo que caçoes de mim, que me julgues complicada. Que palavra é? Juras que não me acharás ridícula, intolerável, incrível? Ainda agora, incrível como ainda agora, quando eu vinha dirigindo na Avenida Niemeyer, me dizias, mostrando o disco de Ginopédie, que tal nome, Ginopédie, não condizia em nada com a música, mas que, isolada, era uma palavra bonita, deveras musical. Pois bem, a palavra difícil que descobri é pretensiosa, mas tem diafaneidade. Que palavra é? Não digo. Eu que me encarreguei dela e não tu. Fez menção de levantar-se. Agarrei-lhe os pulsos, intimei-a, assim imobilizada, a dizer que palavra era. Debateu-se, sentou-se e viu as horas do meu relógio, bateu com as mãos uma na outra, gritou que já era tarde, tirou os sapatos debaixo do casaco, limpou a areia dos tornozelos e dos pés, pediu-me o lenço,
esfregou pelas pernas abaixo até os artelhos, jogou-mo, calçou-se, vestiu o casaco. Um sol imenso, vermelho e opaco, sumia no poente, qual moeda entrando numa fenda. Uma bela... É uma beleza. Aí ele continua, uma beleza a gente enxerga como era a vontade dele. E aí continua descrevendo o passeio deles até que, vamos lá, enquanto descíamos para São Conrado, o Golf Clube e a Gávea Pequena, Renata calada, atenta, séria, tendo reposto os óculos pretos, descansava o queixo no meu ombro. Rodeamos a metade da Lagoa Rodrigo de Freitas entre o Leblon e Ipanema. Entramos para Copacabana pelo corte entre duas favelas suspensas em rochas. E daí a minutos, numa rua transversal, bem perto da sua esquina, estanquei o Stutz. O Stutz é um carro chique, né? De novo, a coisa da elite da Europa, é o José Geraldo, do seu lado Fitzgerald, né? O carrão, parou o carro, apertou minha mão agarrada ao volante, firmou os óculos e disse: aquela palavra que se adapta ao nosso sentimento é. Tapou a boca, sorriu, criou coragem. Adúcia. E esguia ligeira, saltou, correu e virou a esquina. De volta para casa, na Avenida Vieira Solto, procurei decorar a palavra, adúcia, que jamais ouvira. Assim que cheguei, corri à biblioteca, abri o dicionário Moraes e fui procurar o significado. Renata escolhera bem. Aspas. É a definição do verbete, né? Espaço atrás do altar-mor. Ábside. Então, olha que beleza o que ele faz de uma palavra. O amor fantástico deles, né? Merecia o que? A adoração atrás do altar, né? Mas uma adoração secreta. Aquela coisa atrás, quer dizer, você está olhando o amor secreto e profundo dos dois, mas ninguém sabe, porque ele está atrás do altar. Então, isso, para mim, é muito o José Geraldo, né? Esse misto de quase bíblico, né? Que as referências dele eram muito além de universais. Eu lembro de aulas dele na faculdade de jornalismo. Eu ia nas aulas inaugurais, sabe, Mafra, gente? E eu lembro dele contando, ouvia-se um mosquito voar na sala de aula. É uma coisa impressionante. Ele contando a história do filho pródigo, por exemplo. Isso me lembra até hoje, assim, né? Todo mundo babando, ouvindo ele contar, os olhos brilhando, né? Quer dizer, ele era um contador de história, uma história, assim, de botar inveja, né? Nos roteiristas, das coisas assim, extremamente visual, como vimos nesse texto, não é? E como é explicável que o seu violino de Angres, né, o seu outro lado, que poderia ter sido realmente, além de tradutor, era a sua paixão pelas artes plásticas, né? É facilmente explicável, né? Um escritor tão... em várias cenas de romances dele, ele dá antes o quadro, né? No Território Humano, ele descreve um quadro... o vagão de terceira classe, para explicar os imigrantes japoneses chegando lá. Ele chamou Marília de Acreira, né, que era a cidade mítica. Quer dizer, ele tem esse tom de tentar fazer um quadro gigante, uma coisa épica, né, nos romances dele, né? Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo, porque eu convivi com ele, né, essa humanidade dele, essa coisa assim... no texto que você pôs, Francisco, no livro, esse belo texto que você pôs, eu discordo de uma coisa, das últimas palavras dele, porque, por acaso, eu estava lá. Ele disse assim:
As lágrimas da humanidade formam a torrente da nossa angústia. Esse foi o autor. Obrigado, gente. Maravilhoso, não sabia disso. Se eu tivesse conhecido naquela época, já tinha corrigido isso. Para a próxima edição já farei isso. Eu te passo. Oi. Sim. Olha, você prestou uma bela homenagem ao seu terceiro avô, viu? Bela homenagem. Obrigado. Você e a Tatiana. Né? Todos nós gostamos muito. Né? E o Zé Geraldo merecia isso. Merece isso de todos nós. É um gigante. Agora eu vou passar a palavra ao Francisco Scorsi. Francisco, então você vai falar sobre o Zé Geraldo, mas eu queria também que você falasse sobre você. O que você faz, como é que é o seu trabalho, não é? Quais são as suas ambições no campo da literatura, no campo da arte, o que você faz? Eu gostaria que você se apresentasse. Você tem o tempo que você quiser. Não se preocupe com o tempo. Fale, que nós queremos conhecer você mais profundamente e, através de você, queremos conhecer também o Zé Geraldo mais profundamente. Você tem a palavra. Muito obrigado, Mafra. É uma honra para mim o convite, estar aqui com todos vocês. Muito obrigado pela recepção, pelo interesse em ouvir. Eu tinha realmente, acho uma necessidade eu me apresentar mesmo quando eu vou falar do Zé Geraldo, porque eu não venho do meio acadêmico de letras, também não sou um escritor publicado de romances ou um crítico literário, no sentido mais tradicional, vamos dizer assim. Eu já sou fruto, o meu próprio trabalho já é fruto das possibilidades que a internet possibilitou para várias pessoas, né? Escapando, digamos assim, do circuito mais tradicional, né? De universidades, mercado editorial, imprensa ou coisas assim. Então, eu sou cria mesmo, tenho, desde a época que a internet tinha blog, em 1990 e tantos, eu já tinha blog. Então, eu nunca publiquei um romance, um livro físico, mas a quantidade de coisa escrita em blogs e coisas assim é muito extensa. E foi muito em função disso que eu fui convidado pelo jornal A Gazeta do Povo, que é o maior do Paraná aqui, para ser colunista. Já estou há 5 anos com uma coluna semanal ali no jornal. Desde a época o jornal ele era impresso, daí impresso e virtual, e aí agora ele é inteiramente digital, né? Continua sendo o maior jornal, mas já não tem mais o espaço físico. Tive a honra de ter coluna na última edição do jornal impressa, e daí no centenário do jornal também fizeram uma edição especial e saiu impresso. Então, eu fiz um processo muito inverso para se chegar até onde cheguei. Foi pelo meu trabalho mesmo de escritor, vamos botar assim, na internet, que eu acabei sendo contratado e trabalhando com isso. Como é que eu cheguei no José Geraldo? Por que razão que escrevi um ensaio biográfico que acabou constando da nova edição, que saiu agora da Ladeira da Memória, e que originalmente saiu nessa edição aqui, que vai ser difícil de verem, mas se chama Impressões e Expressões, que é um livro com uma parte do trabalho jornalístico do José Geraldo, né? Os grandes escritores do século XX ali fizeram um trabalho muito intenso, publicando coisas em jornais, numa época em que jornal você não tinha só aqueles 3 parágrafozinhos e aquela concisão absurda que é hoje em dia, né? Quando você podia fazer verdadeiros ensaios nos jornais de páginas e páginas. Então você tem muito material muito rico nos arquivos dos jornais, principalmente jornais de São Paulo, onde se encontra todos os nossos grandes intelectuais e escritores. E o José Geraldo é um deles. E aí um pessoal reuniu, fez uma pesquisa, selecionou ensaios biográficos dele, contos, crônicas, avaliações de obras de arte, de literatura, de poesia, tem um monte de coisas assim. O pessoal me convidou, faz uma apresentação biográfico do José Geraldo, que saiu neste livro, uma editora pequena, que não faz parte também uma editora Arcádia, que já nem existe mais. Eu não sei se esse livro vai ser reeditado por alguma outra, ou se ainda se encontra disponível para venda, mas o ensaio que estava ali, o pessoal da editora Sétimo Selo me pediu para colocar como um pós-fácil da última edição do Ladeira da Memória, que é o que o Scavone havia citado ali com relação à fala, e a razão pela qual eu escrevi esse texto foi porque um grupo de leitura, né, do qual eu participava, creio que em 2009, 2010, uma coisa assim, há muitos anos atrás, nós tínhamos o propósito do grupo era ler toda a obra do José Geraldo Vieira e, ao mesmo tempo, fazer um trabalho. A gente fazia isso, o trabalho era
conhecer melhor do contexto histórico em que o autor escreveu, para poder compreender melhor as suas obras, e também fazer um esforço para conhecer a biografia, né, do autor. O José Geraldo não tem uma biografia publicada, então era algo que era um trabalho de catar milho, né, na internet, tentar procurar pessoas para se conseguir descobrir alguma coisa a respeito dele. E desse grupo eu fiquei responsável por tentar pesquisar alguma coisa da biografia, né, e cheguei a conversar com um filho deles, que era o Pedro Henrique, que já tinha uma idade bastante avançada. Ele mantinha um site do pai com algumas fotos, que os Cavanhas botou ali, acho que algumas estavam até naquele site. Cheguei a ter contato com ele, mas ele não escutava direito, também já não enxergava direito, então era muito difícil, eu tinha que fazer e-mail com letras garrafais para tentar conversar com ele, era complicado. Depois consegui contato com algumas das netas, tenho vários parentes que moram nos Estados Unidos, mas quando eu consegui esse contato, eu já não conseguiria dar conta do trabalho e para onde a coisa precisaria caminhar. Eu havia feito um rascunho biográfico, né, um perfil biográfico, né, e foi isso que eu coloquei nesse texto que saiu no Impressões e Expressões e nessa última edição. A minha relação com a literatura, ela é puramente autodidata. Eu sou formado em Direito nos anos 90, aqui na PUC de Curitiba. Desde que eu saí da faculdade, eu tento me achar em algum outro lugar, e o trabalho com escrita acabou sendo sempre uma válvula de escape para as loucuras da vida, vamos chamar assim. A internet me foi uma mãe por conta disso. Então eu escrevi em blogs, ia conhecendo muitas pessoas, abrindo o imaginário, o horizonte de consciência, para ter acesso a outros autores que não eram conhecidos, como era o próprio José Geraldo. Uma das coisas que mais me espantou é o fato dele ser um escritor tão conhecido e tão lido, né, e tão respeitado, né, durante todo o século XX, e como pode ter sido tão esquecido, né, em muito pouco tempo depois da morte dele, né. Tem o livro da própria academia, né, dos 50 anos, acho que da própria José Geraldo, ou algum texto que a Maria de Lourdes Teixeira escreveu 5 anos depois da morte dele, já constatando, eu falei assim, ninguém fala mais nada do José Geraldo, ninguém escreve mais nada, ela teve que fazer aquilo. Então, é uma coisa que me espantava demais. Como pode, né? Era não só um escritor, era um crítico de arte, era professor universitário, escrevia em jornais, escritor best-seller. Como pode o Brasil fazer uma coisa dessas com um homem como esse, né? Era algo que me espantava. Até para achar as obras era muito difícil. E o que me fez, de fato, me apaixonar pelo José Geraldo foi um detalhe que me encantou demais e me impressionou demais, e eu vi que se eu não fosse tentar fazer aquilo ali, talvez ninguém fosse fazer, pelo menos onde eu estava. Nosso grupo tinha mais 5 ou 6 pessoas, e como eu estava fazendo o trabalho biográfico, eu fui percebendo que o melhor material biográfico do José Geraldo está na sua própria obra, porque vários dos seus livros acabam tendo muito material autobiográfico. É o caso do Território Humano, principalmente falando, e o Ladeira da Memória, que são os 2 mais autobiográficos dele. Mas todos os livros acabam girando nos mesmos temas, né, os mesmos dramas que ele tinha na vida dele. Um detalhe que eu acabei descobrindo, que me chamou muito a atenção, que foi o que me fez então falar assim, não, o José Geraldo precisa ser mais estudado, mais conhecido, né? Eu fui tentar atrás, na academia mesmo, acho que eu encontrei uma tese de mestrado de uma professora, não vou me lembrar o nome dela, acho que de 2003, uma tese sobre a fortuna crítica do José Geraldo Vieira, onde ela fica muito, muito nítido que, depois que ele morreu, praticamente ninguém mais lia, ninguém mais comentava, ninguém mais escrevia nada a respeito dele. Depois tivemos outras tentativas de resgate, né, mas ainda muito longe do que o José Geraldo foi em vida e do que ele merece como autor consagrado. E o detalhe principal que me chamou a atenção é o fato de que ele reescrevia muito as suas obras. O próprio Ladeira da Memória, né, o Marfa falou dessa ediçãozinha aqui da Saraiva, que é a primeira, que já saiu com um best-seller imenso. Ele reescreveu na década de 60, porque a editora Martins estava fazendo a ideia era lançar as obras completas do José Geraldo. E ele pegou, então, deixa eu dar uma revisada aqui. Né? A coisa acabou não indo para frente, eu nunca consegui ler essa segunda edição já revisada, e por fim, né, ele de certo modo trabalhou com esse livro até o final, né? A última edição, que dá para dizer que existe, porque ele morreu antes, não sei se é a que ele botou realmente o ponto final, foi a que foi editada pela editora Planeta, né, nesse livrinho preto, que era a última edição que nós tínhamos, e agora temos essa edição da Ladeira da Memória, que foi lançada pela Sétimo Selo, que é a última versão.
E em todos esses livros também acontece a mesma coisa com A Mulher que Fugiu de Sodoma, que foi a obra que eu mais consegui trabalhar as diferenças de escolhas do José Geraldo, naquilo que ele modifica, naquilo que ele tira. Eu comecei a conhecer o José Geraldo justamente pelas etapas em que ele reescrevia a sua obra. Então, o seu primeiro grande romance, que é A Mulher que Fugiu de Sodoma, tem diferenças consideráveis da edição revisada e publicada posteriormente. Assim como A Ladeira da Memória, em menor quantidade, mas também tem muita coisa. E eu me lembro de estar nesse grupo de leitura, e ao falar, quando eu descobri isso, falei, gente, vamos ter que ler tudo isso aqui, vamos ter que ler todas as edições, todas as versões, temos que entender o que foi que esse homem queria com isso, por que ele fez tal coisa e tal outra. E o grupo simplesmente me olhou com uma cara, você é louco que a gente vai ler 3 edições da mesma obra? Não, vamos fazer outra coisa. E eu me vi muito sozinho naquele contexto, e me vi ali e falei, puxa vida, o José Geraldo merece pelo menos uma tentativa, né, de se lidar com isso. É um trabalho que eu sigo particularmente fazendo com outra obra, por conta das necessidades da vida, não é algo que eu pudesse me dedicar, precisaria ter um financiamento, uma bolsa enorme para fazer esse tipo de coisa. Me dediquei mais a ajudar a outras pessoas que gostariam de fazer uma biografia dele, né? Também toda a questão da questão de direitos autorais para a publicação da sua obra, né? Então eu percebi, bom, a gente não tem nem a obra dele ainda publicada, né? Então quanto mais para poder fazer um estudo a respeito, muita coisa por ser feita. Então, o que eu tentei fazer com o trabalho foi pegar esse rascunho da biografia que eu consegui reunir e usar isso para ajudar os leitores não a entender melhor o José Geraldo Vieira, mas a aproveitar melhor da sua própria obra, porque conhecer de alguns elementos da biografia do José Geraldo ajuda imensamente a aproveitar melhor das suas obras. Como, por exemplo, o grande tema da morte, que aparece em praticamente todos os livros do José Geraldo, e é uma vivência recorrente na vida dele, né? Quando ele vem para o Brasil, morre o seu irmão gêmeo, o José Germano, os pais dele morrem também muito cedo, ele vai morar com os tios que cuidam, que ele tem uma adoração pelos tios, os tios morrem quando ele tem ali em torno dos seus 20 anos, então ele é muito marcado pela morte. Quando ele começa a se envolver com a Renata, né, que vai ser a grande figura feminina de toda a sua obra, porque ela é Adri em Território Humano, ela é Jandira na 40ª Porta, ela é a Renata do Ladeira da Memória, mas em todos os livros contém os romances, é a figura dela que ele acaba utilizando como arquétipo para suas heroínas, vamos chamar assim. Enquanto a Segunda Guerra Mundial acontecia, ele tinha, né, mantinha o seu romance com a Renata, e ela morre nesse contexto. Ela é uma figura que o ajudou muito a escrever a 40ª Porta, né, que muitos dos críticos consideram como sendo a sua obra máxima, vamos colocar assim. Foi muito, muito fruto desse amor que ele conseguiu viver na vida dela, na vida dele. Então ele era muito marcado por essas mortes, e ao mesmo tempo, né, quando ele começa a sua obra de escrita, A Mulher que Fugiu de Sodoma, que é o primeiro livro dele, ele demorou uns 5 anos para publicá-lo, embora tenha escrito muito rapidamente, porque era tão fácil de acharem que a história tinha a ver com ele era casado ainda, né? No romance havia ali o problema de casal, o sujeito era jogador, uma série de problemas, e ele achava que poderiam achar que era com ele, não seria com ele, embora tivesse elementos que fossem com ele. Ele acabou demorando para lançar aquilo, mas o que vai desse livro, né? O tipo de apelo de alma que ele coloca naquele livro vai tocar justamente essa personagem que vai ser a Renata, né? Ela é aquela que é muito tocada e vai procurar o autor. E eles vão, então, se apaixonar por conta da literatura do José Geraldo, por conta do autor, do romancista que ele é. Eles começam, então, esse romance proibido, né, esse adultério, em termos legais, vamos dizer assim, com os quais ele vai se debater durante toda a vida, porque eu não sei se o Scavone saberia dizer isso, mas um dos elementos que eu consegui pescar foi que talvez ela fosse sobrinha de algum presidente da República, e por essa razão também havia toda uma preocupação dele em não... Foi de fato. Isso, foi de fato. Foi isso mesmo, né? Que daí acho que é uma das razões pelas quais ele sempre teve muito cuidado com o que contar e o que dizer dela. Uma das razões, talvez, para ele entregar mais coisas dela nas edições seguintes, porque daí, com o tempo passando, vai permitindo que ele possa, então, colocar outras coisas. Então é bem curioso, Ladeira da Memória você vai ter mais elementos de memória na edição final que a gente leu do que na primeira, por exemplo, por conta desse quesito.
E esse relacionamento que ele mantém com a Renata, né, nesse período ele lança Território Humano, que é profundamente autobiográfico de toda a sua infância, então nós estamos ainda dentro de um contexto muito autobiográfico, e o 40ª Porta já não seria. 40ª Porta já é o escritor, pegando todos os temas, toda essa aristocracia cultural, intelectual, pegando todo o século XX, todas as ideias, toda a cultura e colocando num grande romance, um romance ecumênico, como ele mesmo chamava, algo que não há par para ele na literatura brasileira. Ele realmente é muito estranho na literatura brasileira daquele período, que é extremamente regionalista. Ele parece muito mais português do que brasileiro, né, falando disso, até pelo uso da linguagem, a forma como ele trata a linguagem, e o 40ª Porta é realmente um portento, né, e ele é realmente a culminação existencial desse amor do José Geraldo pela Renata, né, por essa personagem, por essa pessoa que a gente vai chamar de Renata. Quando a Renata morre, ele entra então numa profunda crise existencial. Né? Ele, ao mesmo tempo, não consegue manter lá o seu casamento, ele acaba escolhendo ir morar em Marília, né? Pega no mapa e vê Marília. Quando ele vê o nome de Marília, ele já lembra do quanto esse nome evoca, literariamente falando, e vai para Marília, vai fazer um período de exílio, que ele faz em vida exatamente o que os seus personagens fizeram na ficção. Em A Mulher que Fugiu de Sodoma, em Território Humano, você tem um personagem que parece que não sabe como resolver a sua vida. Ele sai num exílio, né, que é uma espécie de não resolução, mas que é um fim, de alguma maneira. E essa necessidade de procurar essa redenção, vamos chamar assim, é a razão pela qual ele vai para Marília. E no Ladeira da Memória, o livro termina, de uma certa forma, com o personagem ainda não sabendo para onde vai. Né? Ele está lá e vai, talvez eu vá para São Paulo, talvez eu vá para o Rio. Na última edição está assim, na primeira edição ele não deixa tão em aberto, ele diz que ele vai para a estação e vai voltar para São Paulo, ele não coloca talvez para o Rio, talvez São Paulo, tanto faz, né? Essa ideia do tanto faz aparece só na versão final, na versão original não é dessa maneira, e o fato é que com a perda da Renata ele fica bastante desacorçoado da vida, mas em função dos seus livros, né, também aparece então uma segunda leitora que lê a alma do José Geraldo e se interessa por ele, que é a Maria de Lourdes Teixeira. E é ela que é a Calypso do Ladeira da Memória, e é aí que temos o drama, então, que vai fazer com que o José Geraldo vai escrever o Ladeira da Memória, né? Porque ele é um livro todo que ele desce a Ladeira da Memória metafórica, não a Ladeira da Memória como rua em São Paulo, né, da sua Ladeira da Memória, num drama para saber se ele pode ficar com uma outra mulher. Porque o amor que ele sente pela Renata é mais do que platônico, né? Porque ele existiu de fato. E ele acha que mesmo ela morta, ele seria infiel a ela se abrisse o seu coração para uma outra mulher. Né? E esse é todo o drama do livro, no qual ele cria então o personagem, né, do tio, né, que evoca o seu tio, que foi tão importante na vida dele, que vai tentar ajudá-lo nessa descida da Ladeira da Memória, para ver se ele consegue subir dessa Ladeira da Memória para uma vida nova, permitindo que outra, né, calce as sandálias da Renata. Né? Esse é o grande motivo autobiográfico no livro. O personagem, ele é escritor também, como José Geraldo, então ele é realmente o alter ego dele no livro, sem dúvida alguma, e ele, como tudo que ele escrevia, ele não fica absorto, né, somente na sua vida, né? Ele conta essa história par e passo com a Segunda Guerra Mundial, né? Todos os eventos da Segunda Guerra Mundial que vão acontecendo no livro têm algum correspondente na vida pessoal dele e vice-versa. É como se o destino dele, da alma dele, da Renata, da relação, fosse também o destino do mundo, de alguma maneira. E não é à toa que o último parágrafo do livro é justamente ele comparando-se, então, com esses jovens que foram arrebentados pelas ideologias, pelas grandes guerras e que não sabem, de certo modo, o que fazer com a sua vida. Ele realmente coloca a coisa num plano muito maior do que simplesmente uma dor de coração partido, digamos assim, tentando não se abrir para uma outra pessoa. A ideia que eu acho maravilhosa da estruturação que ele faz do Ladeira da Memória é que o livro começa colocando o leitor dentro do vagão do trem, mas não no vagão do trem. Né? As primeiras palavras é taciturno e absorto. Ele começa com um adjetivo que nos coloca no seu mundo interior. E é no seu mundo interior que nós vamos acompanhar o livro inteiro, né? O narrador vai nos colocar desde dentro e ao mesmo tempo ao lado do personagem. E o interessante é que o trem simboliza a vida que segue em frente inexoravelmente, né? É interessante que ele não coloca nem num avião, nem num carro, é um trem, tem o trilho fixo, ele tem que ir para aquele lugar, não tem para onde ele desviar, né? E nossa vida é assim, né? Ela vai em direção à morte de maneira inexorável. Então, ao mesmo tempo que a vida segue, o personagem não quer seguir.
Ele senta no último vagão, né, do lado direito, no banco D, todos os elementos, parece que ele não quer seguir com a vida. Né? E o narrador, sabiamente, vai nos colocando sentado ao lado dos dois ali, do personagem com o tio conversando. Né? Até o fim do segundo caderno, o livro é em 5 cadernos, a gente fica desse ponto de vista sentado ao lado acompanhando aqueles dois. Depois nós temos o restante do caderno, que é nas trevas, né? Ele desce, ele vai caminhando até a fazenda, nós vamos entrar então nessas trevas, que é de certo modo as trevas interiores que ele estava vivendo naquele período. Tem eu não estou com as páginas aqui marcadas, mas são coisas que eu sei de cabeça, assim, de tão maravilhoso que eu acho. Tem um momento em que ele faz uma referência ao famoso poema do Drummond, tinha uma pedra no meio do caminho, né? E ele faz a referência à pedra no meio do caminho da vida, mas ele diz assim, não está no meio, está do lado. E eu vou sentar do lado dessa pedra. Né? E ele senta. Né? Ele retrabalha simbolicamente essa pedra no meio do caminho, que é metafísica ali para o Drummond, e ele coloca, não, essa pedra sou eu mesmo, de certo modo. Eu estou sentando à beira do caminho da minha vida, e aqui eu quero ficar, porque sem Renata nada faz sentido. Então, naquela escuridão toda, a gente tem, então, essa descida, né, a memória dele, a dor que ele sente. Né, o livro é extremamente lírico, né, extremamente sentimental. É muito difícil você não se comover com várias passagens da história. Né, e ele vai terminar chegando na fazenda com o dia amanhecendo. Então, em tese, todo esse movimento, né, toda essa descida, essas trevas da noite, para chegar na manhã, é para que a subida da ladeira da memória, possa de fato acontecer. Só que o final ele quebra o clima de quem está esperando alguma comédia romântica, vamos chamar assim, né? Algum final feliz propriamente. Né? Porque se ele começa a taciturno e absorto, ele termina, e os adjetivos que ele usa angustiado e atarantado. Né? Ou seja, não lhe fez tão bem assim fazer essa descida e depois subir. Ele continua com a mesma agonia, e quem termina o livro, na verdade, é o tio Rangel. Nas palavras do tio Rangel que o livro vai terminar, não com uma decisão do personagem de efetivamente permitir, né, que a Calypso, então, calce as sandálias da Renata. E aí o que torna interessante a parte biográfica do livro para esse final, né, é porque uma das coisas que o tio Rangel fala é precisamente talvez a epígrafe da vida toda do José Geraldo. Né? O tio Rangel diz para ele assim, olha, o romancista salvará o homem. Né? O homem não vai salvar o romancista. E uma das coisas que o livro representa é justamente, olha, este homem não vai conseguir sair dessa circunstância. Né? É alguma outra coisa, outra pessoa que terá que fazer esse serviço. E é justamente através do romancista, do escritor, dos seus livros, que o José Geraldo, na sua própria vida, vai conseguir, então, sair dessa circunstância. Uma estrutura que ele faz do romance que é formalmente maravilhosa é o uso que ele faz do contraste entre o uso que ele faz do número 4. Ele faz o tempo todo, faz o quadrantezinho do relógio, é o vagão D, é um monte de referenciazinhas que te coloca sempre num contexto do número 4, que é simbolicamente algo de... o 4 é algo que acabou, algo que está fechado, que está perfeito, que não tem mais o que mexer e o que fazer. Só que o livro ele faz em 5 cadernos, não em 4. Né? O 5º caderno, o número 5, ele significa algo que é uma espécie de união para além daquilo que já está terminado. Né? Em algumas mitologias, simbologias, é uma espécie de casamento entre o céu e a terra. Talvez esse seja o símbolo mais interessante para o romance aqui, né? Esse casamento entre o céu e a terra, porque na terra é onde ele está vivendo, no céu é onde Renata estaria vivendo. E, de certa maneira, para que ele possa permitir ter algo com uma outra pessoa, é como se Renata, de certo modo, precisasse libertá-lo, né? Liberá-lo, ou, de certo modo, até encarnar-se nessa outra pessoa. O uso desse simbolismo aponta, então, que é o romancista que vai ter que fazer esse casamento entre aquilo que ele viveu e aquilo que ele teria de viver. E é precisamente através da escrita e também da medicina, porque quando ele vai para Marília, ele vai como médico e ele começa a escrever. E quando a gente vai conhecer as outras obras, a gente vê que foi realmente o romancista quem o salvou. Né? A gente descobre que ele permitiu que Calypso, né, calçasse as sandálias, né? Ele casa com a Maria de Lourdes Teixeira e vai até o final da vida com ela. Não terão filhos, mas ficarão juntos até o final da vida. E a solução de vida que ele encontra é uma entrega ao serviço, né, ao dever de prestar como médico e como escritor. Para mim, o livro que eu mais gosto do José Geraldo é justamente aquele que não seria ficcional nem literário, que é a Carta à Sua Filha em Prantos. Né? Carta à Minha Filha em Prantos, acho que esse é o nome. Que é uma carta real que ele escreveu para a filha dele, que iria se casar com o aviador da FAB, que havia sido enviado para a guerra.
né? E ele escreve para a filha para dizer que, olha, o que você está vivendo, eu sei de cor e salteado que é isso. É um livro no qual ele não se preocupa tanto com os aspectos literários e, por isso mesmo, a sua alma lírica parece que brilha ainda mais, ainda mais. É lindíssimo esse livro. E ali você vê, então, o compromisso de vida que ele acabou assumindo consigo mesmo para sair, né, subir essa ladeira da memória, que é uma entrega ao serviço. Então ele vai se entregar à medicina, depois de um tempo ele vai desistir da medicina, vai se tornar escritor profissional, né, trabalhando, publicando, escreve em jornais, vai trabalhar como professor, vai se tornar crítico de artes plásticas, ele vai se entregar ao serviço, ao dever do trabalho, como uma tentativa de redenção, né? E é exatamente isso que vai acabar salvando o homem, né? É interessante que o romance seguinte dele, que é A Túnica e os Dados, talvez seja, não é o único, mas é o que mais chama a atenção, uma mudança do tom, especialmente pelo fim, porque os fins dos livros do Zé Geraldo sempre tem esse exílio, sempre tem essa coisa meio agoniada dele no final, e A Túnica e os Dados não tem isso, né? Você tem também o romance, você tem os mesmos temas aparecendo, mas como ele coloca A Túnica e os Dados dentro daquela cosmovisão cristã, né, da paixão de Cristo, né, e da ressurreição, o final feliz, o simbolismo do 5, do casamento do céu e com a terra, você sente, você percebe artisticamente presente na túnica e os Dados, né? Para mim também um dos grandes romances. Eu tenho dificuldade de dizer qual que eu prefiro mais de todos os romances dele. Depois da Túnica e os Dados, ele vai escrever vários outros, onde você vai ver uma repetição de temas sendo trabalhados de maneiras diferentes. Talvez artisticamente o Albatroz seja um que ele mais conseguiu ser conciso e, de certo modo, burilou melhor as coisas. Terreno Baldio é um dos meus preferidos, que dá um panorama do Rio de Janeiro sendo destruído durante o século XX para ser reconstruído várias vezes, que eu acho magnífico. O seu último romance, que é A Mais Que Branca, que ele usa uma notícia de jornal para escrever escrever a história, talvez seja o único livro que, de fato, a gente tenha um final verdadeiramente feliz, e é muito, muito bonito que tenha sido, então, esse último... o último romance dele, né, no final das contas, e como dizem os críticos e especialistas, né, uma obra ela está acabada, pronta, perfeita, quando o autor coloca o ponto final na sua obra, né? E o que nos coloca num dilema com relação ao Zé Geraldo, porque a Ladeira da Memória, ele botava ponto final e ele reescrevia, e ele foi reescrevendo até o final da vida. Então, de certa maneira, essa subida da Ladeira da Memória do José Geraldo, ele continuou fazendo em vida, né? E essas reescritas são etapas dessa subida, com a qual o ponto final não veio com o ponto final, mas com a morte, efetivamente, dele, que aí sim pôs o ponto final na Ladeira da Memória, na sua forma, e é por isso que é o livro que, ao mesmo tempo, é a expressão de um momento da vida dele, também significa, de certo modo, toda a vida dele, né? Tudo aquilo que simbolicamente significa nessa frase do tio Rangel, né? Que o romancista salvou o homem, né? Não há dúvidas, quando eu conversei com os netos dele, o Scavone fez uma expressão maravilhosa, né? 2 observadores, um observando o outro, e quando eu conversei com os netos falavam que ele era muito fechado, né? A gente não sabia muita coisa dele, a gente não tinha muito contato, só do que a avó falava, não sei o quê, né? A primeira esposa dele nunca falou um A dele, nunca teve nada dessas coisas de briga de marido e mulher, nunca teve isso, um respeito muito grande, uma admiração muito grande, sempre se manteve entre os dois, mas os netos não o conheciam. E é muito curioso porque provavelmente o Zé Geraldo, como pessoa para fora, fosse talvez fechado, talvez não muito sentimental, mas quando você conhece ele na intimidade através da sua obra, você encontra um homem profundamente lírico, né? Um homem profundamente sensível e sentimental, né? Uma das experiências mais magníficas que eu fiz com a literatura do José Geraldo foi, ao terminar a Ladeira da Memória, escutar o Largo de Randel, que ele cita no livro, que era a peça que eles escutavam, né? Quando era até para saber se eles estavam sozinhos em casa, se estava tocando o Largo, não podia falar, né? Porque tinha alguém em casa. E o Largo de Randel é o que representa, simbolizaria mais aquele romance, mas acho que até mais do que o romance é a própria vida do Zé Geraldo, com tudo o que ele tem de aristocrata, de cultural, de todas essas coisas, né? Então, o taciturno, o absorto, ou angustiado e atarantado, era uma parte, um aspecto, talvez a aparência, aquilo que você tinha contato com o Zé Geraldo, mas quando se ultrapassava isso, você descobria um verdadeiro mundo
interior de um imenso escritor, talvez muito pouco compreendido por nós brasileiros, por ser tão diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Espero que ele seja resgatado muito mais do pouco que se conseguiu resgatar até agora dele, porque é uma obra que precisa ser lida, relida, precisa ser contextualizada, precisa ser confrontada, inclusive, com escolas literárias, porque ele parece um peixe fora d'água em vários momentos na literatura brasileira, e talvez conhecê-lo a gente encontre uma compreensão maior de muitas coisas que nos acontecem hoje em dia, né? Uma das coisas que eu coloquei no meu ensaio foi algo que aconteceu quando, nas várias, né, renovações de gerações literárias, né, no modernismo, que é sempre uma coisa revolucionária, de derrubar a tradição, derrubar os grandes nomes, né? Algo que impactou muito o José Geraldo foi justamente quando uns jovens picharam, né, na frente do apartamento dele, do prédio dele, né, abaixo do José Geraldo Vieira. Aquilo o marcou profundamente, aquilo incomodou profundamente. Tem uma entrevista dele que ele dá o quanto aquilo o deixou machucado de alguma forma. O Zé Geraldo, então, ele parece ser um homem de outro tempo, num tempo no qual ele talvez não coubesse, só que ao mesmo tempo ele fez um sucesso imenso, sendo como foi, esquecido depois, talvez justamente por conta dessa diferença e distância dele com relação aos brasileirismos que nós estamos acostumados, mas é um homem que ao recuperarmos, a gente recupera muito mais do que imagina, não só da literatura brasileira, mas daquilo que a torna universal, né, daquilo que a torna ecumênica, como era o adjetivo que ele costumava utilizar. Ele não faz feio com nenhum escritor português de Portugal daquele período, porque ele realmente é grande e realmente merece ser muito mais conhecido. Quis trazer esses elementos aí da história com a biografia, porque eu acho que o livro cresce muito mais quando a gente conhece mais da pessoa dele. Fico à disposição de vocês aí, que quiserem conversar, comentar um pouco mais, ou do que discordam também da leitura, que o gostoso de grupo de leitura é justamente as impressões diferentes, né, que se complementam, né, não que se opõem, no final das contas. Muito obrigado pela atenção e pelo convite mais uma vez. Francisco, o seu trabalho foi excelente. A sua palestra foi ótima. Eu Obrigado, gostei do começo até o fim. Isso é muito bom. Você referiu a sua formação superior em Direito. A minha também é em Direito. Eu fui promotor público e juiz criminal. Então, a minha literatura está cheia de psicopatas. Né? São os psicopatas que eu encontrei na minha vida de trabalho. Agora, a sua palestra foi muito boa, instigante, inteligente. Eu agradeço em nome da academia. Eu até acho que nós comemoramos os nossos 8 anos muito bem com você, viu? Muito bem, com você presente e falando assim de um dos nossos colegas, que é o José Geraldo, um dos nossos colegas da academia. Você falou com muito entusiasmo, com muita elegância, com muita inteligência. Eu tenho certeza que todos nós, eu falo por mim, mas todos nós gostamos muito. Eu queria... Muito obrigado. O grupo vai fazer perguntas, né? Você é um grupo muito atuante, vai fazer perguntas, mas eu acredito que na estrutura você já deve ter respondido a todas as questões, mas eu faço uma pergunta. Tendo em vista a herança cultural do José Geraldo, como é que você vê a literatura moderna, a literatura de hoje? Né? Será que nós devemos alguma coisa ao José Geraldo? Ou nós enveredamos por um caminho diferente, só para ficar em 2 escritores do Paraná? Eu lembro outra vez o Dalton Trevisan, e lembro uma escritora que nós comentamos e analisamos, né, na última sessão do Clube de Leitura, é Giovanna Madaloso. Né? Então eu gostaria, qual é a relação, se é que há uma relação possível, entre a economia de meios da literatura moderna, né, em todo o mundo, essa economia de meios, e aquele esbanjamento cultural do José Geraldo? Como é que você vê isso? Para mim, ele é realmente um peixe fora d'água, já na época dele, né, já no que se produzia de literatura. Ele tem se a gente fosse pegar uma linhagem, né, do José Geraldo, fica mais fácil você visualizá-lo como um sucessor de Proust, né, o francês, ou um grande romancista do século XIX, também um Dostoiévski, um Tolstói, que são esses escritores mais
mais gordinhos, vamos chamar assim, do que com a literatura moderna. Eu acho que essa é uma das razões pelas quais até o José Geraldo foi basicamente esquecido, porque a linha que a literatura contemporânea seguiu foi outra, né? E nisso não vai nenhum mérito nem demérito para nenhum nem para outro, só uma constatação de um fato, né? De fato, com o que fez o Guimarães Rosa, né, com o soberbo Grande Sertão Veredas, né, a partir daqui, o que a gente vai fazer dessa maneira? Foi-se para um minimalismo, né, cada vez maior, né, que o Dal Trevisan daqui é um dos talvez dos grandes ícones, né. Eu acho que a literatura foi para esse lado mais minimalista, muito pouco intelectualista também, né, nesse sentido. Eu não consigo encaixá-lo, né, na literatura contemporânea como tendo qualquer relação com o Zé Geraldo, com aquilo que é. Ele já era um corpo estranho antes, se torna um corpo mais estranho agora. Aonde talvez possa se encaixar ele melhor, talvez se a gente fosse observar a linha do tempo da nossa poesia. A poesia contemporânea ela tem muitos poetas. Tem uma editora baiana, que me fugiu o nome agora, que tem publicado vários, que não são conhecidos. Infelizmente, o nosso meio cultural, né, editorial, de jornais e tudo mais, nem de longe é o que era, né? Até os anos 90, eu acho que a gente podia dizer que tínhamos uma vida cultural na imprensa digna do nome. Depois daquilo lá, aqueles grandes cadernos de domingo estão cada vez mais se tornando menores e tratando de várias outras coisas que não isso. Mas na poesia eu consigo ver uma continuidade lírica. Eu acho que o lirismo do Zé Geraldo, eu acho que a gente consegue encontrar uma raiz que vem, né, desde Portugal, passa pelo Brasil, vai encontrar ecos em Drummond, em Manuel Bandeira, em outros poetas. Talvez um dos maiores do final do século XX, falecido no começo do XXI, foi o Bruno Tolentino, que era um outro poeta intelectualista, que também parecia que não encaixava no Brasil. Me parece que com esses você consegue conversar mais e melhor. Mas com a literatura em prosa, romances e tudo mais, eu acho que ele é a ovelha negra da família, assim, que quando vão pegar a árvore genealógica, de repente descobre que tem alguém muito diferente que faz parte da mesma família. Mas não consigo ver influência dele na literatura. Talvez de novos escritores com o resgate dele, talvez ele possa, então, semear, né, novas possibilidades literárias, mas, fora isso, eu também não sou muito conhecedor da literatura contemporânea em termos mais amplos, né, leio bastante coisa, conheço a Giovana, li bastante outras coisas, gosto de muitas coisas que tem por aí, mas não consigo visualizar, até se alguém tiver algum que lembre o Zé Geraldo, me avise, porque me interessa muito conhecer. Agora eu passo a palavra, aqui é o tempo livre, quem quiser falar, Raquel, Douglas, Clementina. Eu gostaria de falar, Mafra, aqui. Raquel, fala. Boa noite a todos. Realmente uma forma de comemorarmos os nossos 8 anos de clube de leitura, maravilhosa, relembrando Ana Maria Martins e lembrando também aqui um dia, Márcio, em que estivemos na Academia Paulista falando sobre Maria de Lourdes Teixeira. Eu fiz um estudo do romance Rua Augusta. Sim. Lembra? E foi Sim, claro. um projeto da Ana Maria Martins, do Clementim, de memória de alguns membros da Academia Paulista de Letras. E aí eu fico pensando, que casal maravilhoso. Exatamente, Raquel, porque a vovó acabou de ser homenageada lá em São Pedro, fizeram um livro sobre a cidade, ela é de São Pedro, né, você sabe? Sim. E eu fiquei emocionado, mandaram aqui em Campos do Jordão, como portador, umas xícaras ilustradas por uma artista plástica, com o rosto dela, a lá Tarsila Amaral, assim, mas lindo. Lindo. Não, super bonito. E sim, o casal recebia lá na Xavier Toledo, imagina, passou até Faulkner lá, em 1950, se não me engano. Era Simone de Beauvoir e Sartre. Eles gostavam de pensar isso, E o Zé Geraldo, concordo com o Francisco, era ele, né? A escola era ele. Era assim, era
combinava com a personalidade dele, ele fez o caminho dele, portanto, por isso que eu acho que a literatura dele é tão autobiográfica, e ele iria dizer, é a única que deve existir, né? E a cultura dele é universal. Olha, em 22, que é a Semana de Arte Moderna que vamos comemorar ano que vem, né? Onde ele estava? Ele estava na Alemanha estudando radiografia, que era a ponta de lança da medicina, quer dizer, é uma formação completamente diferente mesmo, né? Imagina. Interesse. Exatamente. O regionalismo, não, muito obrigado. Ele estava no mundo. O personagem central da 40ª Porta termina, ele se alista na Royal Air Force na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, é uma coisa extraordinária mesmo, né, Francisco? Maravilhoso. Arte plástica, medicina, é um leque de conhecimentos. E a Maria de Lourdes, a primeira mulher a entrar na Academia Paulista de Letras. Tem muito incrível o momento histórico que eles viveram, de efervescência cultural em São Paulo. Deve ter sido fantástico, e você ter tido a oportunidade de estar ali testemunhando tudo isso. É maravilhoso. É uma marca indelével na minha vida, entendeu? Assim, essa coisa da observação, eu sou fotógrafo, né, como vocês sabem, eu não tenho dúvida, é a grande arma do romancista e é a observação, né? Enfim. E aquela fotografia sua, dele, embaixo daquele leão, que é ele, aquilo é ele, aquilo lá é impressionante. Exatamente. Essa sede, né, do mundo, né, é impressionante, né? E o romance, eu fiquei encantada com o estudo do Francisco Scorsin. O romance me pareceu exatamente isso, uma dicção caudalosa portuguesa, e eu amo os escritores portugueses, eu amo a língua portuguesa e as possibilidades que ela tem, esse lance do trem noturno, daquele tio Rangel, uma beleza. O embaixador é uma porta para ele estar imerso naquelas referências, né? Uma coisa, foi um achado esse tio. E acho que também um ponto importante do livro é o tempo mesmo, porque ele vai escrever esse livro, essas lembranças, já num tempo de final de vida, de velhice, essa ladeira da memória que é percorrida, e como que as coisas, olhadas num ângulo já da velhice, uma perspectiva mais distante, tem outros contornos, né? Sim. Janeiro, São Paulo, aquele Rio de Janeiro lírico, Copacabana, depois as viagens pelo interior, e eu tenho uma veia fluminense, né? Sou de Macaé, minha família toda de Macaé, então eu conheci muito aquelas fazendas que ele coloca, coloniais, com senzalas, com ainda laivos da escravidão, lá de Resende. É muito, muito interessante. E Amor e Morte, né? Que é o canto órfico, que vamos dizer assim, são as óperas, é uma La Traviata, tuberculose, me lembrou muito o clima daquele Moulin Rouge, o filme, né? Bem aquele clima da amada, que tem alguma coisa que vai levá-la à morte, a uma fragilidade, a uma eternidade. Então, foi uma linda experiência ler o livro, estar aqui com você, Márcio, relembrar aquela tarde que falamos sobre Maria de Lourdes Teixeira, e essa tarde agora foi um complemento daquele momento em que podemos ter uma reverência e dar honra a esse casal histórico da literatura brasileira e da literatura paulista.
Muito obrigada. Obrigado. Grande oportunidade. Abraço grande para você. Beijinhos na Tatiana linda. Obrigado, Raquel. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Eu quero falar. A palavra continua livre. Quem quer falar? Eu vou falar, Mafra. Fala, Clemente. Fala. Nós ensaiamos várias vezes para ler José Geraldo Vieira. A Ana Maria era a defensora. O José Geraldo é um escritor grandioso, nós temos que ler. Ela tinha uma ideia de promover a memória da literatura paulista, e ele era um dos principais ícones, mas sempre com muitas limitações. A gente queria encontrar os livros e não encontrava, não tinha disponível. Era o nome do projeto, né, Clementim? Memória exatamente, Memória da Literatura Paulista. E aí eu tive a oportunidade, de um tempo atrás, assistir os vídeos do Scorsin no YouTube, né, sobre o José Geraldo Vieira. Eu fui pesquisar, e já há bastante tempo, né, e nós tentamos, mas não conseguimos. Aí, quando vimos aí a obra ser publicada pela Sétimo Selo, eu falei assim, agora ou nunca, vamos comemorar os 8 anos do clube. E eu li com muito interesse A Ladeira da Memória, um livro riquíssimo, né? Eu moro aqui no cenário paulista da Ladeira da Memória, moro aqui no Largo do Aroche, e fiquei imaginando todos os acontecimentos aqui. E gostei muito da palestra dos dois, né? Do Scavone, que trouxe dados importantes, e do Francisco Scorsin. Eu quero seguir o caminho do Francisco Scorsin, quero ler outras obras, não com a profundidade que ele alcançou, mas assim, como leitor, eu quero ler muitas outras obras do José Geraldo Vieira, inclusive divulgá-lo para os clubes de leitura, que a gente trabalha aqui em São Paulo com clubes de leitura, e oferecer para os outros clubes, caso haja interesse. A Academia Paulista de Letras apoia um programa de clubes de leitura, temos aí uns 25 clubes funcionando, lendo mensalmente um livro, nos clubes paulistas e na área da magistratura. Então é isso, foi uma felicidade. Realizamos um objetivo da Ana, um sonho da Ana Maria Martins, da nossa querida Ana, que era uma hora lermos um livro dele no clube de leitura, e agora conseguimos. Então eu agradeço muito essa oportunidade, fiquei muito feliz de conhecer a obra, e só saímos ganhando, pelo menos eu considero isso, com a leitura dessa obra magnífica. Eu agradeço. Mafra. Então, eu queria fazer, antes de passar a palavra a mais um colega, eu queria dizer o seguinte: o José Geraldo, ele deve ter lido com muita profundidade, deve ter estudado um escritor inglês chamado Charles Morgan. Com certeza, com certeza, com certeza. Quem gostava muito de Charles Morgan era o seu pai, o Rubens. O Charles Morgan, ele escreveu Spark and Broke, né? Spark and Broke. Olha, Mafra, olha que coisa extraordinária que eu vou te falar agora. Eu vou ser bem informal agora, tá? Você sabe que esse livro, Spark and Broke, tem um epitáfio, como se fosse epígrafe. Eu sei de cor, desde criança. Diga o epitáfio. Se algum que está escrito no túmulo do Spark and Broke, da família, assim: se algum mortal em meio à humana lida lamenta acaso quem aqui repousa, chora o teu próprio exílio, e não a minha vida, com a terra por mãe e o vento como esposa. Ó frios ventos hibernais, correi, que a primavera aqui tem imortal guarida. O Lord Spark and Broke é um poeta, né? E esse livro, esse romance de Charles Morgan, mostra o escritor como um ser à parte da humanidade. Naquela época, não na nossa época, mas numa época anterior,
ser escritor era algo muitíssimo importante. Vejam Tolstói, a influência de Tolstói na Rússia, a influência de Dostoiévski, né? Eles eram adorados. Agora, com o passar do tempo, com a evolução de costumes, ou involução, não sei, de qualquer maneira, com a mudança de costumes, o escritor deixou de ser essa figura diferente. Né? É verdade. E o Charles Morgan mostra o Sparkenbrook, Lord Sparkenbrook, como um ser diferente, né? Vivendo numa torre de marfim, à parte dos mortais. Né? E parece que o José Geraldo, apesar do território humano, apesar do terreno baldio, né? Apesar da ligação que ele tem com as pessoas simples, com a necessidade de explorar a linguagem de pessoas simples, como ele faz com o alagoano, que descreve o cortiço no começo da Ladeira da Memória. Interessante aquele alagoano. O Zé Geraldo escreve mostrando a pronúncia do alagoano, né? Alterando as palavras. Muito interessante aquilo lá. Né? Mas o José Geraldo e a própria Maria de Lourdes Teixeira, né? que eram comparados a Sartre e a Simone de Beauvoir, eles lembram um pouco aquele afastamento, não para esquecer a humanidade, mas para ter uma perspectiva de exame da humanidade. Isso é evidente no José Geraldo. Né? Seria interessante, com o tempo, não para o clube de leitura, mas para examinar essa questão mais profundamente, ler alguma coisa de Charles Morgan. A obra principal dele é Sparkenbrook. Né? Sparkenbrook. Bom, isso eu queria dizer, né, ao Francisco. Agora passo a palavra a quem quiser fazer uma pergunta ao Francisco. O Douglas, o Ide, quem quer fazer uma pergunta? Olha, eu não li o livro, sabe? Mas me interessou muito o tema sobre o luto. Eu achei assim, acho que todo mundo deve passar por isso, né? Alguma vez na vida com familiares, né? Então é um livro que eu gostaria de ler muito, assim. Se vocês puderem falar mais a respeito, porque ele falou da mulher dele, né? Quem mais pode falar a respeito desse tema com relação ao livro? Eu tenho muita vontade de ler, sim. O Zé Geraldo momento de luto, ele é um escritor bem recomendado, ainda mais na época que a gente está vivendo, né? Com tantas... Principalmente daquelas mortes sem sentido, aquelas mortes não avisadas, aquelas que você não vai se acostumando, né, com o fato da morte, então aquela resistência ao fato do que aconteceu. O Ladeira da Memória é maravilhoso. Eu chego a recomendar assim para as pessoas, queria ler alguma coisa para coisa de luto, né, de mortes e tudo mais. Eu sempre recomendo a Ladeira da Memória com o Carta Minha Filha em Prantos, porque eu acho que o Carta Minha Filha em Prantos é a verdadeira superação, vamos dizer assim. Não do luto, né, nem do esquecimento, mas daquilo que a gente tem que fazer com o luto, né, que é nos transformar em pessoas melhores, que eu acho que é isso que aconteceu com o Zé Geraldo. E ele tem o mesmo sentimento, está nos dois, só que você percebe que tem uma integração da perda no Carta Minha Filha em Prantos, que ele estava buscando no Ladeira da Memória. Então é quase como se fosse o pós-fácil que completa melhor a história. Mas ele é um livro para se... para luto mesmo, né? As imagens que ele usa das trevas, da fogueira, né? do pensar, do chorar, do lembrar, tudo isso toca muito quem já passou por isso ou está passando por isso. Então ele pode ser curativo mesmo. Muito bem. Clementim, como é que nós estamos com o tempo? Já ultrapassamos? Clementim? Já ultrapassamos os 90 minutos, já 10 minutos a mais. São 8h41. Olha, Mafra, eu gostaria de agradecer a todos. Estou assim emocionadíssimo, Francisco, comovido pela sua
ampla leitura da obra do José Geraldo, parabéns, né? Mafra pontual e sensível como sempre. Eu lembro que tem um dos epígrafes, eu não sei se é de um capítulo esse do livro inteiro, do Albatroz, da Simone Weil, e fala assim: não procurar deixar de sofrer menos, mas não ser alterado pelo sofrimento. Isso aí podia ser um lema do José Geraldo Vieira, por isso que ele botou lá. Né? Belíssima citação. E eu penso muito nisso, a vida inteira. Né? Você não pode ter a covardia de não querer se expor. Né? Ele falava, às vezes, quando eu estava guiando com ele, eu levava em toda parte. Era bem jovem e ele não guiava, né? Ele não guiava. Né? E eu levava em toda parte com prazer, assim, né? E já tinha muito mendigo, em São Paulo sempre teve, né? Hoje, então, o que ele iria dizer, né? E ele virava para mim e falava assim: a gente não pode, nós não podemos ficar anestesiados em ver e acostumar a ver miséria. Olha que pensamento que se aplica a hoje, quando você anda nesse Lago do Aroche e tudo que está acontecendo, não é, Mafra? Olha que beleza, que humanismo, né? Que coisa, né? Eu lembro dele falando isso para mim, né? Eu queria agradecer, então, a todos, e eu vou pedir licença que eu tenho uma pessoa me esperando, olha, boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado. Scavone, muito obrigado a você, viu? Muito obrigado. E parabéns mais uma vez, viu, Francisco? Obrigado pela participação. Obrigado. Raquel, obrigado pelas palavras. Um pensamento hoje, todo mundo, para Ana Maria, que está nos olhando daquela biblioteca enorme atrás das nuvens, tá bom? Boa noite. Muito bem. Muito bem, boa noite, Márcio. queridos. Boa noite. Francisco, então as palavras finais são suas, né? Você vai se despedir da nossa academia, mas você vai prometer voltar, porque nós gostamos muito do seu trabalho, viu? Que bom, muito obrigado. Eu passo a palavra para você se despedir. Muito obrigado. Voltarei com muito orgulho, muito honrado. Me sinto também muito emocionado, porque quando conhecendo, lendo muitas entrevistas do José Geraldo, foi uma honra muito grande para ele ser nomeado para a Academia Paulista, né? Tem o famoso discurso dele, quando fizeram um trabalho de palestras com a obra dele, ele sentou na primeira fila, ele estava comovido com tudo que estava acontecendo, então a presença dele é muito nítida para mim, vinculado com a Academia Paulista, e está aqui nesse aniversário, né, de 8 anos do grupo de leitura, falando dele, na casa dele, de certo modo, para mim motivo de muito orgulho mesmo. Talvez seja o grande prêmio que eu particularmente levo do trabalho que eu fiz com a obra dele, que volta e meia eu dou uma relida, fico muito feliz, é como se tivesse reencontrado com ele aqui na presença de todos vocês. Agradeço imensamente toda a atenção e fico certamente à disposição, sempre que puder contribuir, só chamar, estou por aqui. Muito obrigado mesmo. Mafra, eu queria só falar um detalhezinho a respeito dessa relação dele com a academia. Entre as duas filhas do tio Rangel, ele fez uma referência no livro que uma delas, não lembro o nome, se era Rafaela tal, ela recebia estudantes na sua casa, a Luciana, acho que era Luciana e Rafaela, se não me engano, eu não sou bom para gravar os nomes. E uma outra, num ambiente totalmente oposto, recebia acadêmicos. Aí eu entendi que ele fez ali uma referência à Academia Paulista de Letras. Colocando desse universo social das duas filhas do tio Rangel. Devo entender isso. Provavelmente. Clementim, vamos anunciar o próximo livro? O senhor pode falar. É o Morreste... Morreste do escritor português, não é? O Peixoto? José Luiz Peixoto. Essa obra é linda. É uma obra... Para quem falou de luto, é a minha leitura de luto. Quando meu pai morreu, esse livro foi o meu remédio durante 2 anos. É um livro curtinho, mas absurdamente maravilhoso para esse tipo de coisa. Bela combinação com Ladeira da Memória. Vamos analisar, então, o nosso próximo encontro. Cleber, só me diga, a data do nosso próximo encontro. A última quinta-feira de julho, não é? De julho. E eu mandei por e-mail para todos. Mas vou reforçar isso e depois vamos comunicar, eu vou falar com o Dr. Mafra aí,
para comunicarmos o livro de agosto, final de agosto. A gente manda por e-mail. Então, eu vou considerar encerrada a sessão. Agradeço a presença do Scavone, do Francisco, duas presenças muito enriquecedoras para o Clube de Leitura da Academia. Agradeço. Então, estaremos de volta na última quinta-feira de julho. Então, Clemente... Doutor Mafra, também vamos agradecer à editora Sétimo Selo, que foi quem intermediou o contato com o Francisco Scorsin, e eles foram muito gentis, nos ajudaram na elaboração do material de divulgação. O César Quindávila foi exemplar, foi muito amigo. Muito bem. Então, agradeço aos orientadores da Sétimo Selo, agradeço nos termos em que colocou o Clementinho, né, em nome do nosso Clube de Leitura. Então, está encerrada a sessão. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer. Boa noite a todos. Muito, Boa noite muito a todos. obrigado. Obrigadíssimo. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, Jaque. Tchau, Muito Raquel. obrigado. Tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado, hein? Obrigado a vocês. Dá vontade de desligar. É verdade, de ficar, não é?